Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio e TV Liberal. Programa Olho Vivo, na manhã desta segunda-feira, bate um papo com Adão Villanova, treinador da AGE, ele que assumiu no final de 2024. Fez uma excelente campanha em 2025 e teve seu contrato renovado. Primeiramente, nosso cordial bom dia, um prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal. Adão, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores. É um prazer muito grande, né? Acho que a Liberal aí se confunde a história com a AGE, né? Um veículo que sempre levou o nome da AGE Futsal, levou o nome de Guaporé. E agora a gente poder estar junto aqui dá uma grande alegria e a gente fica muito contente por esse convite. E está anunciando aqui em primeira mão para o treinador, já acordado, com muito digníssimo, Dr. Nereu Tramontina, a Liberal e a AGE estarão juntas em 2026. Inclusive, estreia um programa até mesmo para trabalhar não só a questão da AGE, mas principalmente a AGE, no dia 2 de março, o Jogo Falado. Eu quero saber um pouco do seu projeto para 2026. Sabemos que vivemos um período de vacas magras, não é só o Guaporé. Alguns clubes, inclusive, nem vão participar, outros desativaram suas agremiações, seja na série bronze, na série prata, porque a dificuldade financeira é muito grande, mas você está fazendo um plantel enxuto. Nos fale qual é a linha de trabalho com um plantel enxuto e com recursos limitados. Vai ter que fazer milagre, viu? Bom, vamos lá. Acho que primeiro um ponto a gente salientar e comemorar, né? Acho que a AGE ela é um clube que vem há muito tempo dentro do futsal, então isso é uma grande notícia, né? A gente consegue mesmo em algumas dificuldades a permanência, né, das atividades. Quanto ao elenco, eu acredito que o nosso projeto em 2026 seja ter uma equipe competitiva, uma equipe forte. Eu sempre digo que eu não gosto muito de colocar na equipe alguns rótulos, né? Então, é uma equipe jovem, é uma equipe velha, é uma equipe... A gente tentou buscar atletas dentro das características que a gente entendia, né? Eu acho que tanto a minha ideia de jogo quanto o perfil que a AGE gosta são muito parecidos. Tem um time competitivo, tem uma equipe forte, tem uma equipe que luta, tem uma equipe aguerrida. E não vejo como ser diferente nessa temporada. Então o nosso objetivo é ser muito forte durante a temporada, é conseguir ter um elenco muito competitivo do início ao final do ano, né? Tentando manter uma base. Acho que é algo que em 2025 foi muito bom para nós. Nós iniciamos e terminamos o ano com um elenco muito parecido, isso nos fortaleceu, e 2026 não é diferente. Temos desafios, temos as duas entidades aí, temos 2 estaduais, né, tanto da federação quanto da liga, temos uma Copa dos Campeões agora já no início da temporada que pode nos levar a uma competição nacional. Então é um projeto de fazer uma temporada muito forte, né? Eu confio muito nesse elenco que está aqui, confio muito nos atletas que por aqui estão, que nós possamos fazer uma grande temporada. Nós falamos com o Nereu, a questão de alguns dias, ele disse, o ano passado quisemos um time competitivo, um time cascudo, e fizeram um time cascudo, e logrou êxito até certo ponto. E em virtude das circunstâncias, todo mundo sabe que é difícil para todo mundo, você está fazendo um time mesclado, experiência com juventude mais ou menos por aí? Eu vejo assim, eu vejo muito por característica de atleta, né? Então, ano passado, por exemplo, é uma questão de mercado, né? Exatamente. Quando tu tem um atleta que nem, por exemplo, foi o Gui ano passado, que nem foi o Pete, o Peixoto, atletas que se destacam na temporada, o mercado, ele vai lá e pega. Vem pra cima, né? E a gente, obviamente, dentro dos nossos limites e entendendo as dificuldades do clube, a gente tem um trabalho que é muito anterior ao fim da temporada, já começar a analisar atletas com as características que tu entende. Então, por isso que eu sempre digo assim, tu perde um atleta, ou às vezes eu digo ao contrário, será que tu não tá ganhando um atleta? Será que o atleta que tá chegando novo, ele não vai agregar? Então, esse processo de reformulação, ele é muito contínuo, né? E tanto que ano passado, às vezes, ano passado o time era experiente, esse ano é jovem. Não, eu não vejo muito por isso. Eu vejo, ano passado nós tínhamos atletas dentro de uma característica que a gente entendia, e acho que foi uma ótima temporada, né? Com o título da Série Bronze, com o 5º lugar na Série A. E esse ano a gente tentou continuar com atletas de características que a gente goste. Se o atleta daqui a pouco tem uma idade maior, uma idade menor, isso são circunstâncias, né? A gente vê tanto diariamente aí atletas mais jovens se destacando, os atletas mais velhos se destacando. Eu acho que depende muito da característica coletiva da equipe.
Eu vejo muitas vezes o pessoal, mas tem treinadores que repetem o mesmo esquema tático, mudando atletas ou não. O esquema tático muda de acordo com a característica do plantel que você tem? Isso é uma característica que eu acho. Eu digo que cada treinador tem seu perfil, né? Eu já sou um treinador que eu não gosto de ser engessado. Eu acho que o time não tem que ter a cara do treinador. O time tem que ter a sua própria cara. A vida é muito dinâmica, o futebol também. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes tu vai ter um atleta e a equipe, às vezes até ao longo do ano, ela vai se transformando. Então eu gosto de ser um treinador que tem repertórios. Então, às vezes, ano passado, eu me lembro que assim, a gente teve alguns jogos dentro de casa que a gente marcou um pouco mais embaixo para explorar um contra-ataque, isso deu certo. Nós tivemos outros jogos que a gente foi mudando. Então, eu acho que o treinador tem que ter repertório, até porque senão às vezes o atleta, antes de ele botar o pé na quadra, tu já tá restringindo ele a um sistema teu. Né? Então não, a gente cria hoje principalmente a questão do treinamento, são mini-jogos, são jogos de tomada de decisão, é onde a gente vai encontrando no atleta a característica necessária para poder jogar. Então fazendo isso, a gente vai encontrar logo ali na frente uma equipe e uma característica, mas eu não gosto de engessar, não. O pessoal fala, olha, a pré-temporada é fundamental para o desempenho da equipe. Nas primeiras partidas isso vai ser sentido, porque os jogadores vão ter que pegar a dinâmica de jogo, também fôlego, isso é normal também no futsal. Né? É normal, e não só no futsal, eu sempre digo, né? Na vida. Eu digo, eu tiro a férias de uma semana e volto, eu não lembro nem a senha para entrar no prédio. Eu falo, tem duas situações que eu sempre falo, né? A questão da rotina, né? Pra gente, até nós da comissão técnica, cara, os primeiros dias é complicado, tu pegar a rotina do horário, do treino, de tudo funcionar. E quando tu muda de empresa, eu brinco, quando tu chega numa empresa nova, tu não sabe nem onde tem o cafezinho. É verdade. Né? Então, uma equipe é um pouco isso, né? Quando tu começa uma temporada, e além disso tu vai criando novidades, então claro que tem aquele tempo de estar todo mundo ambientado, familiarizado, organizado. O aspecto físico pesa na pré-temporada, sim, mas também o ambiente, também o se sentir confortável. Então isso tem um tempo. Claro que a gente tenta, né, com os trabalhos, com o dia a dia, com a conversa, que esse tempo ele se encurte, né? A gente quer logo ver a equipe o mais rápido possível andando bem. Tem um tempo disso acontecer, mas eu confio que rapidamente a gente consiga adaptar o time. Quantos jogadores compõem o plantel da AGE para 2026? Claro que é dinâmico, pode surgir uma contratação amanhã ou depois, claro, mas hoje? Claro. Hoje eu tenho de linha, são 15 jogadores, e eu boto 15 jogadores por quê? Porque eu conto com 3 meninos que são hoje do Sub-17, mas que estão quase sempre treinando com a gente. Então são 12 adultos e mais 3 que a gente sobe do Sub-17. E a gente tem 3 goleiros, né? 3 goleiros, um é do Sub-17. Então hoje também é um processo importante que a gente tem, né? A gente tem 4 meninos que ainda têm idade do Sub-17 no elenco, e além disso a gente tem mais 3 atletas que são oriundos da base ali, que estão 19, 20 anos, que já estão fazendo parte do elenco. O senhor falou que um goleiro é Sub-15. Um dos veteranos ali é o Jack, né? O Jack, o Jackão velho. É o atleta mais velho hoje que nós temos. Né? E amadureceu muito o Jack. Viu? Amadureceu. Mas eu converso com o Jack, vejo o Jack, ele é solícito, viu? Ele ajuda a AGE em tudo. Ele eu acho que são lideranças que a gente precisa ter, né? Ano passado a gente teve alguns atletas aqui que foram muito importantes no processo também, fora de quadra, né? Até a gente deixa um abraço. Lucas Pérez, Teves, Tapejara, foram caras que foram muito importantes no processo. Às vezes as pessoas, assim, além de dentro de quadro, o atleta ser muito importante, ele é muito importante no processo fora de quadra, né? O Edu, que é um grande goleiro, e às vezes não é só dentro de quadra, é no processo, no dia a dia, na formatação de uma história. E o Jack é a mesma coisa, né? É um atleta que hoje ele já tá indo para a quarta temporada. Ele esteve aqui no passado, voltou. Já tá indo para a quarta, quinta temporada. Hoje é um morador de Guaporé, hoje tem a família alocada aqui. Então esses atletas, além da parte técnica de dentro de quadra, fora de quadra, eles são muito importantes no processo. E eu, como treinador, eu sempre gosto de ter esse tipo de atleta junto no dia a dia, no trabalho. São atletas que crescem, né? Seria pretensão minha em perguntar, mas o meu papel é esse, é perguntar. Já tem um time base na cabeça ou é prematuro isso ainda? Já tem. Goleiro, vamos lá então. O Jack, né? O Jack
Hoje a gente tem o Gustavo que tá chegando, que é um menino jovem, que eu até disse, e espero que ele dê dor de cabeça. De dor de cabeça pro Jack. Mas então a gente tem o Jack, Tem né? que ter sombra sempre. Tem que ter, não, tem que ter. É por isso que eu digo assim, Não, claro não que... se acomodar. E o futsal, ele é dinâmico, É né? dinâmico, O futsal, ele é muito rápido. Então, às vezes, tu vai ter... Que nem nós vamos jogar 2 estaduais. Dificilmente, por exemplo, dificilmente tu vai ter um atleta que vai jogar todos os jogos, né? Então, tu vai precisar ter uma sombra boa. Então, hoje a gente tem o Jack, que é o nosso goleiro, junto com o Gustavo, que é um atleta que já vem... E aí vem uma coisa, né? O Gustavo hoje tem 21 anos. Ele já jogou na Soeva, jogou Liga Nacional, ele jogou no Cerro Largo, que é um clube tradicional. Então, é um atleta que vem pra jogar. Ele quer jogar, né? A gente trouxe de fixo o Murilo, que é um atleta que estava no Apodi, estava jogando o Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, tu tem o Silvinho, que é um atleta que também vem do Cerro Largo, né? Então é outro fixo. E tu tem o Vitor, que ano passado foi uma grande revelação nossa aqui. E é um fixo que terminou o ano com um bom tempo de quadra. Então tu tem 3 fixos que vão brigar por posição, né? Tu tem na ala esquerda o Raul, que vem da CBF. Então é um menino que tá com 21 anos, tá chegando de um clube grande, quer jogar. A gente trouxe o Cauã, que é um ala canhoto que tá vindo do JR. Do JR não, desculpa, da CEP. É um atleta que foi destaque no Sub-17, tem 18 anos, mas já chega aqui com uma pretensão de jogar. A gente tem o Caio, que é um menino que vem do Corinthians, que fez toda a base lá e hoje tá com 22 anos. A gente tem o Daniel, que veio da CBF, é um menino que ano passado era capitão da equipe Sub-20 da CBF, veio pro primeiro ano do adulto aqui. A gente tem um processo muito legal, que é um menino que é o Murilo Gomes. Esse menino, ele trabalhou o Sub-17 aqui, ele é de Alegrete, ele fez um trabalho muito bacana e a gente resgatou ele agora pro primeiro ano de adulto fazer conosco aqui. Então ele já chega cantando, não me perguntas onde fica o Alegrete. Já conhece, né? Já conhece a aldeia aqui, já trabalhou em Guaporé. E a gente tem os pivôs, né? Que é o Bernardo Branquer, que já é um menino nosso aqui, já é da cidade. O Bernardo jogou municipal, né? Foi artilheiro. Muito bem, muito foi artilheiro bem. Agora da Copa Guaporé, né? É um menino que a gente veio trabalhando. O Juan, que vem do Tubarão. E o Marco, que também é um menino que já tinha trabalhado aqui na nossa base. Ele é um menino de casca. Ele foi para a CBF agora e volta, né? Além dos meninos que a gente está subindo da base, a gente tem o Gui Balbinotti, né? Que é o nosso goleiro, ano passado sofreu uma lesão. Lá da 28. Isso. Nós temos o Rafinha, que é um menino que vai para o 2º ano, está recuperando uma lesão de joelho. É um atleta muito importante para nós. Ano passado, talvez era grande destaque da temporada quando teve a lesão. E a gente tem os meninos que estão vindo do Sub-17, o Buque, que é o goleiro, o Enzo, que é o ala canhoto, né, o Mica, que é um pivô, e o Girelli, que é um ala, que a gente também está subindo do Sub-17. Então, um elenco bem recheado, a gente tem bastante uma renovação muito grande. Uma renovação grande, mas que eu acredito que são atletas que estão prontos aí para fazer vão ser lapidados direitinho. Vão. Os meninos têm força de vontade, eu sempre digo, né? Como qualquer área, como qualquer momento, quando o atleta tem força de vontade, a gente vai crescendo. Nós conversávamos aqui que o senhor disse que o senhor vive futebol, respira futebol. Na hora do descanso, está observando futebol. O senhor deve ter assistido a Taça Guaporé de futsal. Eu vi grandes valores ali, mas o problema é o grau de compromisso. Tem alguém que dá para lapidar, que o senhor observou? O senhor é um olheiro do futsal. A gente tá sempre nesse processo, né, de olhar, de entender os elencos, né? Claro que quando chega numa... É que hoje a Copa Guaporé, ela é um nível muito alto, né? Então ela seria entre as competições amadoras, seria o top, né? Hoje uma equipe, ela joga os municipais e chega aqui numa Copa Guaporé. Então o processo dessa competição, que eu olhei todos os jogos, né? É o quê? É o atleta aquele que já é destaque, né? Então, por exemplo, se tu pegar a final ali, o time de Montauri tem muitos ex-atletas, né? Às vezes as pessoas até olhando... Tem muitos veteranos federados ali. Tu vai olhar ali, pô, tinha o Caio Júnior, que esse cara jogou mais de 10 anos. Ceará, botou o jogo no bolso. Ceará na semifinal. Então, esses são atletas que já estão, talvez, num patamar de que a gente conheça, né, o time campeão, Beiço, Lucas Pérez, Betinho, jogadores que hoje já são consagrados, né? Então, a gente acompanha, sim, mas pelo nível da competição, talvez seja uma competição menos reveladora e muito mais já de jogadores prontos, jogadores que já chegam em alto nível, né? E também o nível da nossa taça é diferente de um nível de um futsal a nível profissional, né? É muito diferente. Mas os jogadores se confundem bastante, né? Tu vê, os jogadores, eles se confundem bastante. Eu acho que é até uma peculiaridade do futsal. O pessoal diz, olha, o bigode brilha, podia pegar arge, mas aí existe, eu sempre falo, existe a questão técnica,
existe a questão financeira, disciplinar e logística. Tem muito jogador, Às com todo vezes- respeito aqui, ó, isso não é o Adão que vai dizer, eu vou dizer. Vocês têm muito futebol, mas vocês não têm disciplina. Né? E aí é diferente. E às vezes acontece assim, ó, que nem eu digo, a questão logística, né? Às vezes o cara já tem uma vida organizada numa em região, outra cidade. é difícil de se mudar, É. o cara já às vezes já é empresário. O Bigode, por exemplo, que é um querido, um amigo assim que a gente tem, hoje já é um cara que já é empresário, já tem um negócio dele, então já é um cara que dificilmente Por isso que eu conseguiria... digo, tu tem que estar ali agregado, tem que ter um... É, um cara que, poxa, se ele quiser jogar profissional, ele estaria talvez nos grandes times do Brasil, mas esses caras, às vezes, ele já tem uma condição pessoal que já não suporta, às vezes a família já não pode se mudar, então, enfim, existem várias Tem situações. os poréns, né? Tem Os poréns. Agora, uma coisa, quando os atletas chegam aqui pela primeira vez, vamos ser honestos, o senhor já rodou futsal, conhece, veio do Lagoa, rodou esse estado, rodou esse Brasil. O cara, quando chega aqui e vê esse templo do futsal, que é o nosso ginásio, bom, aí é impactante, ó. Pô, tem estrutura, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que a AGE nos últimos anos, ela teve 2 processos que foram fundamentais para o crescimento do clube. O primeiro foi a profissionalização, né? E eu acho que é um trabalho que na época começou com o professor Edilson, né? Que até manda um abraço, um querido. O Edilson conseguiu trazer para Guaporé a profissionalização do futsal, o que é algo muito importante, né? Na época o Baiano estava na diretoria, o Marcelinho Fragonese, o Eze, eles junto com o Edilson, o Henrique vai ficar brabo. Não, essa turma aí que hoje ainda está, né? E esses caras já tiveram um papel, porque não é fácil profissionalizar o futsal. Não é. Sabe, às vezes tu tem um time lá que treina 1, 2 vezes por semana, cara, é muito mais tranquilo pro diretor do que tu ter um elenco treinando 2 turnos. E eles tiveram um trabalho muito bacana, que foi a profissionalização da AGE. E a AGE, na época, foi muito corajosa para fazer essa profissionalização, porque ainda tu não tinha o multiuso pronto, ainda tu jogava em 2 lajeados. Cara, os meninos foram heróis. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar para a história. Esse processo que eles tiveram dentro da AGE de profissionalizar a AGE. E o segundo processo muito importante é o processo do multiuso, né? Então hoje a AGE, quando se inaugurou o multiuso, a AGE já era um clube profissional. Isso é muito importante. E hoje a gente ainda está passando, e olha como não é fácil, né? O tamanho do multiuso. Hoje nós ainda estamos melhorando o ginásio. O senhor é do tempo do nosso Scalabrini, acanhado, o caldeirão lá, o bafo na nuca, né? Ganhei muito, mas também eu tomei alguma lapada ali também. Então, lembro-me que começamos com a AGE com uma webcam, veja bem a evolução do mundo. Né? Eu me lembro até da gente, muitas vezes, eu já vinha ao Scalabrini olhar jogo da AGE, porque tipo, se a AGE passar, vai ser o meu próximo adversário, porque na época as lives a gente ainda não tinha. Era bem amador, né? Bem amador. Então, não, eu joguei, né, treinei muito aqui, treinei contra, e me lembro que era uma panela de pressão aqui, né? Então, a mudança de estrutura. O futebol evoluiu muito de forma fisiológica, medicina, treinar. Hoje o jogador ele é muito mais bem preparado em todos os sentidos, né? Hoje o boleiro ele tá em extinção. O cara que não entender que o cara sai do jogo, já vai pro fisioterapeuta, já vai pro gelo, já vai pra recuperação. Gelo, recuperação, suplementação, alimentação, controle de peso, controle de índice, o percentual do corpo. Então hoje não adianta. Hoje eu falo muito, eu uso muito mais pressão nos treinos, que eu digo assim, não é eu que escolho o esporte, eu só tento me adaptar a ele. Então o esporte, às vezes tem gente que diz, pô, antigamente era melhor. Cara, não sei, eu tenho que viver o jogo. Eu sei que hoje tu não correr, tu não ganha um jogo. Não ganha. Pode ter muito talento, isso eu sei. Como era antigamente, eu sou treinador há 12 anos. Futebol europeu é mais correria do que técnica. Eu vinha falando isso muito, que a gente vai ter que se adaptar. Hoje, por exemplo, o futebol, claro que ele é a base do nosso esporte, né? O futsal ele é uma base do futebol. Não dá pra tirar o diferencial do brasileiro, que é o drible, a técnica, mas ele tem que correr. Mas eu vejo hoje, por exemplo, eu falo assim, hoje o melhor time da Inglaterra, que é o Arsenal, ele tem uma média de idade de 23 anos. Hoje o time que encanta o mundo, que é o PSG, ele tem uma média de idade de 24, 25 anos. Por quê? Porque esses times precisam... vai acabar o atleta experiente? Nunca vai se acabar. Até porque uma experiência é uma coisa que não se treina. Mas o que eu quero dizer é que hoje, ou o atleta
se adapta muito para ele ter uma carreira longeva, ou ele vai ficar no caminho. Vai ter só atleta de 23 anos jogando? Não, claro que não. Sempre vai ter um atleta de 30. Tem que ter um cascudo ali para sempre vai ter o Thiago Silva com 30, sempre tu vai ter hoje trazendo pro futsal um Rodrigo que tá com 41 anos jogando. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que as médias de idade estão baixas é que o atleta passando dessa média de idade, ele tem que se preparar muito. Ele vai ter que se preparar muito para com 30, com 40, ele poder render igual um atleta de 20. Né, levando pro futebol de campo, hoje nós temos o Fábio. Se não vira o jogador enceradeira, só gira no meio ali. E ele não consegue, se ele perder o ponto de pressionar, de correr, de transitar, ele perde. Adão, você falou que a AGE vai, em 2026, disputar 2 competições, a Liga e a Federação. Já tem definido quantos times e quais serão da Liga, e quantos são e quais serão da Federação? Essa é quase... É a AGE e o resto. Essa é quase mais difícil que ir na Mega Sena, né? A gente está passando por essa transição de 2 entidades. Então, assim, hoje o que dá para se dizer é que na Série Prata são 16 clubes, na Série Prata da Federação. Clubes muito tradicionais. Hoje a Prata tem Guarani de Frederico, por exemplo, que também joga a Série A da Liga. Horizontina, Lagoa. Então esses clubes, eles todos... Tudo cascudo, viu? Tudo cascudo, e eles estão aqui na Federação. Então, assim... Então por isso que eu te digo assim, hoje eu posso te afirmar que nós vamos ter 2 estaduais de altíssimo nível para competir. Que bom. E nós vamos ter que trabalhar em alto nível. Então assim, tanto na Liga Gaúcha, que claro que é a Série A, que é uma competição tradicional, que para mim ainda é a maior competição do estado, quanto na Série Prata, que a gente acho que tem que ter um foco muito grande de chegar na Série Ouro. Acho que nas 2 competições a gente vai ter adversários de alto nível, nós vamos ter que estar muito preparado. Por isso que eu te disse que a gente precisa ter esse elenco grande. A gente precisa hoje, cara, eu cobro os jovens do Sub-17 igual eu cobro do adulto, cara, tem que estar em alto nível. Então não adianta, a gente precisa estar nesse alto nível. Sobre esse alto nível a gente vai trabalhar e a gente vai se dedicar. Então eu vejo que são competições grandes, mas a AGE, pelo seu tamanho, tem que estar nas 2 Série A, né? Na Série A e na Série Ouro. Aí depois as entidades que se resolvam com a competição. Nós, quanto entidade aqui, como um clube praticante do futsal, nós temos que estar na elite. Tá carregando o plantel mais agora na parte física, né? Hoje os trabalhos se misturam muito, né? Hoje, às vezes tu vai olhar lá, é o Douglas, nosso preparador físico, está dando um treino, mas tu vai ver a bola junto do trabalho. Tá junto. E às vezes tu vai ver eu nada dando é separado, treino, né? Nada, e às vezes tu vai ver eu dando um treino tático. Tipo que a recuperação mas física, o atleta tá correndo, tá tendo uma exigência física, a gente cria algum gatilho físico, a gente cria algum gatilho aeróbico. Então, assim, se trabalha muito conjunto. Hoje a gente diz que... É que eu evito ficar usando as palavras muito modernas, que daí fica... eu uso as palavras antigas, comissão técnica, né? Mas tem outros jeitos de dizer, a comissão multidisciplinar, porque tu trabalha muito junto, né? O nosso preparador de goleiros, ele trabalha muito também a parte tática, a gente conversa, né? Então hoje é uma comissão que a gente tenta fazer com as atividades, e nas atividades trabalhar todas as valências necessárias para o atleta. É claro que eu sou também um pouco meio antigo, e eu quando ia no ginásio, eu via os treinadores, eu vi vários treinadores passarem aqui pela AGE, o jogador fazia uma jogada, daí o treinador no treinador volta, para a bola, fez errado. Qual é o estilo do Adão? Hoje esse trabalho analítico, né, que antigamente se fazia muito segue aqui, segue ali. Hoje eu já trabalho de uma maneira um pouquinho diferente. Eu já acho que o atleta, nós tentamos sempre trabalhar as valências do atleta para a tomada de decisão. Então a gente sempre tenta mostrar para o atleta, olha, tu tem o caminho A, tu tem o caminho B e tu tem o caminho C. E aí nós vamos mostrar para ele todos os caminhos, mas que ele tome a decisão, sabe? Porque eu acho que é muito importante também essa transferência de responsabilidade. Né? A gente tem que mostrar assim, a nossa parte quanto comissão técnica é essa, a parte do atleta é essa, a parte da direção é essa. Então a gente precisa, então o meu estilo de jogo eu sempre falo para os meninos, eu vou mostrando para vocês o caminho e eu quero que vocês se capacitem para tomar as decisões. Então, porque às vezes fica assim, ó, o gol foi de bola parada, então o gol é do treinador. Não, eu prefiro assim, ó, eu prefiro que o gol foi de uma tomada de decisão do atleta, mas que o treinador preparou ele para tomar a decisão.
Então, claro que a gente cria alguns gatilhos, como uma defesa mais pressionante, uma marcação um pouco mais individual, que eu sempre gosto, né? Um ataque um pouco mais propositivo, tendo um jogo de pivô forte, tendo um jogo de construção, né? Tendo uma linha de passe agressiva. Então, algumas características, claro, que eu entendo quanto equipe, mas sempre com um atleta tomando a decisão final, né? Sempre o atleta como ponto da decisão final. Bom, o que a gente deseja, já que vamos trabalhar juntos, estaremos mais próximos agora, até mesmo nos treinamentos, que o Adão Villanova, que a AGE, que o Dr. Nereu Tramontina, que o Ezequiel, que é o diretor de esportes, o Henrique, que é o tesoureiro, e os demais colaboradores que eu estou cometendo injustiça, tem o Sartori, o Zé, né, que é patrimônio da casa. Jornada maravilhosa em 2026 e que a gente saia vitorioso. Parabéns, viu, pelo teu trabalho e sucesso. Obrigado, cara, e te agradeço muito, agradeço pelo espaço, né, agora, como você falou, a gente vai se conhecendo mais no dia a dia, vocês vão ver a importância que eu dou pra mídia, eu acho que é muito importante. Eu acho que Senti no primeiro contato, nem solícito, viu? Eu gosto eu acho que o futsal, ele precisa ter mais espaço dentro das casas das pessoas. Hoje nós temos algumas coisas aqui em Guaporé que a gente fica muito feliz. Nós temos uma rede de parceiros, de amigos, de colaboradores. Eu particularmente gosto de estar nesses lugares, então conversar com os patrocinadores, conversar com a comunidade, com o nosso poder público que nos ajuda muito, com as crianças da escolinha, com os pais, e tudo isso vocês fazem o trabalho de levar o nosso trabalho para dentro das casas das pessoas. Então, de minha parte, eu agradeço muito essa recepção e tenho certeza que vocês vão fazer um grande trabalho na temporada, como tu me mostraste um pouquinho antes aqui, toda a estrutura que a Liberal tem, e eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é muito bacana a gente poder hoje estar num clube, num município que tenham empresas desse tamanho para levar isso. Então, muito obrigado e que nós tenhamos uma temporada de uma parceria muito grande, de sucesso muito grande. Nós esquecemos de uma pessoa que deve estar magoada. Sardella. Tava lá agora. Nós temos que citar aqui. Sardella, tu também é muito querido. Tu representa a AGE. Eu até também. vou dizer pra ti, as entrevistas, elas só podem acontecer depois de eu ir lá tomar o café da manhã com ele lá. É que nós citamos todo mundo, esquecemos de citar o Sardella, né? Muito bem, conversamos aqui com o técnico da AGE, Adão Villanova, que terá um trabalho maravilhoso com o apoio da Rádio e TV Liberal e da comunidade em 2026. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.